Bom, boa noite, pessoal. Espero que esteja todo mundo muito bem. Mais uma semana começando, segundona. A gente começou na outra aula falar um pouco da embriologia, que foi na aula de reposição de sexta-feira. Vou mandar o link para vocês, para quem não conseguiu assistir. E aí eu vou dar continuidade nela hoje. Agora vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Comenta aqui no chat para mim, que aí fica mais fácil. E eu vou lendo aqui. Bom, mandei o material lá no grupo e mandei o material aqui para vocês também, né? Não vejo nada, travando muito. Ó, vou pedir um favor. Todo mundo que tiver com a câmera aberta, fecha a câmera do celular para mim. Só deixa a minha câmera aberta. Ai, minha imagem está congelada. Eu quero ver se era compartilhar a tela, vocês vão conseguir ver, Mirtz. Esse é meu medo. Só áudio. Vamos ver agora. Se melhora. Preciso mostrar minha tela para vocês, senão vai ficar muito difícil. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. O que eu consigo fazer. Conseguem me ver agora? Eu vou tentar compartilhar minha tela e eu espero que vocês consigam ver ela agora, tá? Preocupada com isso, eu quero que vocês vejam minha tela, que é os slides, senão vai ficar difícil. Vocês conseguem ver a tela do meu computador agora? Será que ela foi, pelo menos? Não. Então, peraí. Só um segundo, gente. Agora sim, agora foi, né? Beleza, ótimo. Eliana, não foi para você ainda? Agora foi. Agora foi para todo mundo? Então tá ótimo. Beleza. Então vamos lá, ó. Vou abrir por aqui mesmo, porque vai ter umas imagens, caso não tá em movimento, eu vou ter que abrir por aqui. Dani, tenta sair e voltar, porque agora o pessoal já foi, agora começa a ir para todo mundo. Bom, então vamos lá, ó. Ixi, Leila. Ó, quem não tá conseguindo ver, tenta entrar e voltar novamente na reunião. Porque como já tem um pessoal assistindo, se eu sair e voltar, aí eu tenho medo de travar para todo mundo. Mas em todo caso, a aula está sendo gravada, tá bom? É que eu não posso segurar a aula inteira.
Boa noite, Aline. Bom, vamos começar. Ó, já começar a falar hoje um pouquinho sobre fertilização. Na última aula, eu falei para vocês que às vezes, quando a gente vai lá ter uma divisão nas questões cromossômicas, a gente pode ter alguma alteração, levando essas alterações a ter algumas síndromes, né? A síndrome mais famosa de alteração cromossômica, que é uma alteração numérica, é a síndrome de Down. Vocês não estão vendo? Gente, peraí. Se vocês saírem e voltarem novamente, eu acho que volta a imagem para vocês, pessoal. Porque se eu sair e voltar, eu não consigo liberar a imagem novamente, tenho medo que trave. Tenta entrar, sair e voltar. A Natália, que falou que não está vendo, a Leila. Tenta fazer esse movimento. Boa noite, Clodoaldo. Então, uma das síndromes mais famosas de alteração numérica de cromossomos é a síndrome de Down. A síndrome de Down é a síndrome que a gente fala que é uma síndrome mais famosa que a gente tem. E é um tipo de síndrome que a gente olha e a gente tem os indivíduos muito característicos. Como assim os indivíduos muito característicos? Eles têm as características muito próprias, né? A gente olha para eles e a gente reconhece facilmente. A gente reconhece facilmente. Ai, que bom que deu certo, Suzy. A gente reconhece muito fácil uma pessoa que tem síndrome de Down só olhando para ela. Eu não preciso fazer um exame para saber. Só que a gente olhar para ela muitas vezes, a gente já consegue olhar e identificar. Então, a síndrome de Down, ela traz alguns fenótipos. O que vai ser o fenótipo? É o nosso externo, é como o nosso corpo se expressou geneticamente. Então, a genética é o interno, o fenótipo é o externo. Então, eles vão ter o pescocinho mais curto e grosso, com tendência cutânea flácida e abundante. Então, eles tendem a ter um corpo mais gordo, obeso, realmente. Então, as pessoas com síndrome de Down, elas têm tendência à obesidade, elas têm tendência a ter esse tecido cutâneo flácido, realmente. Eles não podem fazer um movimento de cambalhota, eles não têm o pescoço duro. Muitas vezes os olhos apresentam essa mancha de Brushfield. Eles normalmente têm o pé muito pequeno, largo e grosso. Então, os sapatos, muitas vezes, é um número maior, não por causa do tamanho de comprimento, mas por ser um pé mais gordinho. Eles têm essa língua mais, que é uma língua que ela chega até quase que dobra, né? É um palato muito pequenininho. O céu da boca deles é muito pequeno. É muito comum olhar para uma criança com síndrome de Down e perceber que muitas vezes ela está com a língua para fora da boca. Por quê? Porque como a cavidade da boca dela é muito pequenininha para esse tamanho de língua, fica incômodo. Então, imagina que a língua de vocês está inchada. Quando está inchado, você quer colocar para fora, não está cabendo naquele espaço, né? Então, muitas vezes eles ficam com a linguinha para fora por causa disso. Tem a mão mais curta e larga, tem um sulco palmar bem marcado, as orelhas realmente são pequenas, o ducto auditivo, ele também é muito pequenininho, então para passar um cotonete é diferente, é bem pequeno. Essas são os fenótipos da síndrome de Down. A síndrome de Turner, a gente também, ela é super comum, ela também vai trazer lá, ela vai ter uma alteração cromossômica e ela é do sexo, ela atinge o sexo feminino, então ela não vai ter, a mulher não vai apresentar as mamas
ela vai ter uma baixa estatura, ela vai manter uma genitália infantil, ela não vai ter menstruação, ela vai ser estéril, ela nasce sem toda a parte reprodutiva dela. Normalmente vem com deficiência mental e normalmente acontece um alto índice de aborto. Então, quando essa criança está lá com a mãe ainda, já tem um alto índice de aborto, tá? Às vezes acontece vários abortos ali, é aborto espontâneo. O corpo mesmo da mulher já aborta por entender que tem algo incomum, algo diferente, tá bom? Sendo assim, a gente vai começar agora a entender que a gente viu como que era o gameta feminino, o óvulo e o espermatozoide. Sendo assim, a gente entende que o sexo do indivíduo ele é determinado geneticamente de acordo com os cromossomos sexuais que se encontram no ovo. Então, a estrutura masculina e feminina se desenvolve a partir de tecidos embrionários idênticos. Então, lá eu tive a fecundação, formou lá meu ovo, né? O ovócito lá. Eu vou ter o quê? A estrutura feminina quanto a masculina, ela é igual. Eu vou olhar por fora, não estou falando geneticamente, tá? Eu estou olhando, eles são iguais. Assim, a gente pode falar que só a partir da 7ª semana de vida começa a ocorrer a diferenciação dos órgãos genitais. Antes disso, ambos os sexos são iguais. A gente não tem diferenciação, a gente é tudo igual. Então, no momento da ejaculação, os milhões de espermatozoides adentram a vagina e indo em direção às tubas uterinas. Isso aqui é uma imagem real de espermatozoides. Esses aqui são os espermatozoides, eles andando. E os espermatozoides, eles fazem 2 movimentos. Eles fazem o primeiro movimento, que é o de se mover com essa cauda, que é o flagelo, que a gente viu lá em biologia celular. E ele faz um segundo movimento, que é esse movimento aqui, ó, para poder entrar dentro do óvulo. Imagina que é um movimento como se fosse de um parafuso entrando numa estrutura, ele roda, ele gira. Então, são 2 movimentos. A hora que ele gira, ele deixa esse flagelo para trás e ele só entra essa parte aprossomática, essa parte aqui de cima do espermatozoide. O restante fica para trás. Então, aqui a gente consegue ver os movimentos dos cromossomos. Aqui a gente não está falando de gêmeos, tá? A gente está falando de casos que não são gêmeos. Então, apenas um espermatozoide fecundará o óvulo liberado, tendo início nesse momento o desenvolvimento embrionário. A célula fecundada, agora denominada célula-ovo ou zigoto, ela vai em direção ao endométrio e nesse percurso o zigoto sofre as primeiras divisões celulares. Após 6 dias, o embrião se fixa no endométrio, em um processo chamado nidação. E a partir deste momento, o embrião se desenvolverá durante 40 semanas até o nascimento. Então, deixa eu voltar aqui com vocês, ver se vocês conseguem me ver. Acho que agora voltou minha câmera, né? O que acontece, gente? Quando a gente fala que esse processo demora lá em torno de 6 dias para acontecer a nidação, que é onde teve a fecundação, e aí vai se fixar lá no útero, ok? E é nesse momento que, por exemplo, as mulheres tomam a pílula do dia seguinte, que a gente sabe que o efeito maior dela é quanto antes maior o efeito. Então, quanto mais perto do coito, do ato sexual sem proteção, onde você acredita que houve essa fecundação, você toma esse medicamento, maior é o efeito dele. Quanto mais longe é que você toma, menor fica o efeito desse medicamento. Algumas religiões, aí são questões religiosas também,
e aí não entra julgamento, e aí entra a questão realmente de religião, é igual ao jejum. Jejum tem a questão científica e tem o jejum religioso. O jejum religioso é uma coisa, o jejum para fins de emagrecimento, para fins de outras questões, tem estudo científico. O jejum religioso é outra coisa. É a mesma coisa nesse caso. Tem religiões que acreditam que a pílula do dia seguinte é uma pílula abortiva. Então, elas condenam o uso dela. Eles não aceitam o uso dela. Para outras, não tem problema nenhum. Então, a pílula do dia seguinte faz-se o uso porque eles não acreditam que ainda tem a vida. Eles acreditam que a vida chega após a fecundação, demora um período para essa vida chegar, para aquilo ali começar a ter uma alma e aí sim ser considerado um aborto. Então, tem muitas questões teológicas, muitas questões religiosas nesse meio de caminho. O que eu quero que vocês entendam aqui é as questões técnicas. As questões religiosas, aí vai da questão realmente de cada um, do que cada um acredita, dos seus preceitos, da sua religião, da sua fé, ou do que realmente de quem só acredita na ciência e pronto, acabou. Então, hoje, para quem acredita na sua religião, em alguns casos, a partir desse momento que o espermatozoide encontrou o óvulo, já é considerado um aborto. Para outras religiões, é a partir do momento onde eles entendem que a alma chega para aquele embrião. Aí sim. Então, vai depender muito da religião. Teoricamente, para a biologia, a gente já começa a ter uma disseminação da vida, começa a ter divisão celular a partir do momento da fecundação. Então, aquilo ali é só um óvulo fecundado. Se vai dar certo ou não é a partir do 6º dia, que se ele vai conseguir ou não se fixar no útero. Então, tem essa questão ainda. Então, se ele conseguir fixar no útero, aí sim aconteceu a anidação e a partir daí a gente entende que pode ter acontecido um aborto ou não. Mas se não teve, não fixou, é um óvulo perdido. Então, não entende-se como um aborto. A mulher abortou. Não. É só considerado mesmo depois que passa esse processo de nidação, que é quando o óvulo ele vai ele vai grudar realmente na parede uterina e esse processo chama nidação. É quando esse óvulozinho todo bonitinho, ele foi lá, o espermatozoide conseguiu fecundar ele passou por um processo todo e ele grudou nessa parede uterina. Então, é um momento muito único. E aí a gente entende que a partir daí a mulher começou a desenvolver essa célula e realmente essa célula começou a se transformar em uma vida realmente ativa. Antes disso, já tem divisão celular? Sim. A célula já começa a se dividir, mas ela ainda não está fixa no corpo da mulher. Ela está ali solta ainda, então não tem essa ligação com a mãe, tá bom? Eu não sei, eu não lembro. Eu até procurei, mas depois eu acabei me perdendo. Mas eu lembro que eu acho que nas questões do espiritismo fala que tem uma data, limite, que eles entendem que a partir dali vem o espírito e se torna um ser, né? Uma criança mesmo, que antes disso não. Eu não lembro quando que é. Cada religião vai falar dentro da sua crença. Então, isso a gente respeita e entende a particularidade de cada religião, tá? E aí tem outros processos que não deixam acontecer, por exemplo, a anidação, que é o caso, por exemplo, do Dilmirena. O Dilmirena ele tem ovulação, mas ele não deixa esse óvulo fazer a anidação no útero, ele não deixa acontecer esse movimento. Então, a mulher não engravida por isso. Deixa eu voltar com a minha tela para vocês. Então, a gente tem aqui o óvulo que saiu.
Ele vai passar por toda a trompa de Falópio e vai parar aqui no útero. Acontece, por exemplo, casos onde esse óvulo ele vai se implantar aqui na trompa. Sim, existe gravidez de trompa. A mulher às vezes perde, inclusive, a trompa por causa disso. Então, o correto é o óvulo chegar até aqui no útero. Acontece, às vezes, ele para antes? Acontece sim, tá? Mas não deveria ser o correto. Então, no primeiro dia lá da fecundação, ó, são 2 células, aí as células vai aumentando, ó. Olha a quantidade de células. A gente fala que quando tem essa nidação, que é esse momento de que o óvulo ele vai grudar lá no útero, a gente tem o primeiro momento que chama o botão embrionário. É por esse botão aqui que a gente vai ter o nosso cordão umbilical, que é esse elo de ligação entre a mãe, né? Que a gente é um elo tão bonito, um elo que a gente tem tanto carinho e apreço, né? Então, aqui tem a parede uterina, aqui a gente tem o tromboblasto, ó. Aqui a gente tem o óvulo que ele está se ligando, ó. Ele está todo aqui, ó, todo trabalhadinho para grudar aqui. Ele vai grudar mesmo. É como se fosse um processo realmente de colar, se agarrar na parede uterina. A parede uterina, ela é uma parede mais... Ela é mais enrugadinha, ó. Ela é bem pequena, não é tão grande não a parede uterina, ó. Ele tem que implantar aqui para ele ter espaço de crescimento, tá? Às vezes ele não consegue implantar. Tem muitas mulheres, gente, que o problema de engravidar dela não é que ela não tem ovulação, elas não conseguem nesse momento da implantação. Tem mulheres que aqui o endométrio delas é muito frágil, então quando o bebê ganha um pouquinho mais de peso, esse endométrio ele não fica fechado o suficiente, ele se rompe e aí acontece a perda do bebê, tanto que existe um procedimento que você dá em tipo um ponto aqui embaixo para segurar essa gestação. Então, tem vários procedimentos que a gente vai ver que pode acontecer para melhorar essa gestação, né? A gestação em si, ela pode ocorrer de diversas formas, inclusive na trompa. Não vai para frente, não vai nascer um bebê da trompa. A mulher vai perder esse bebê sim, e às vezes pode correr o risco, inclusive, de perder sua trompa, tá? Onde que está o erro nesse daqui, ó? O espermatozoide, ele não entra inteiro, gente. O espermatozoide, ele deixa uma parte dele, né? A gente viu aqui, parece que ele entra inteirinho, mas não, ele não entra. Então, esse aqui é o resumo da fecundação. Essas aqui são imagens reais. E eu queria que vocês olhassem com muita atenção, porque são muito bonitas. Eu falo que é um milagre, realmente o um milagre da vida, né? É um momento muito especial. Então, aqui a gente tem o óvulo e aqui tem o espermatozoide rompendo a barreira do óvulo e entrando. Aqui a gente tem 12 horas após. Então, a gente tem uma célula só. Uma célula, mas aqui está o quê? O espermatozoide e o óvulo aqui dentro. 12 horas. 24 horas, eu já tenho 2 células. 45 horas, 4 células. 72 horas, 16 células. Olha lá, vai crescendo o número de células. E ele vai andando, tá vendo? Até chegar na implantação, que é o momento que a gente fala que é um dos momentos mais bonitos que a gente tem. A gente fala que a gente vai formar a formação dos anexos embrionários. Então, esse slidezinho aqui, ó, ele mostra para vocês isso, ó. Então, as células vão se dividindo, se dividindo. A gente vai parar na parede uterina. Olha lá. Criou o ponto lá da parede uterina para a gente poder se ligar. E aí vai ter o desenvolvimento embrionário.
onde a gente começa, a primeira coisa que a gente vai envolver, a gente parece um peixinho, né? A gente vai ter o cordão umbilical e o desenvolvimento, que é super importante, das nossas cavidades. Eu peguei algumas imagens para vocês poderem olhar. Isso aqui é um embriãozinho, um fetozinho bem pequenininho, que já é feto, não é embrião, mas não é feto, ó. O coraçãozinho já batendo. Isso aqui é a imagem real. Aqui, ó, 5 semanas, 6 semanas. Ó, já tem o que será o nosso olho. A massa abdominal, ó, que vai dar origem às nossas mãos. Essa caudinha aqui, ó, é a nossa coluna cervical. Ó, o crânio em desenvolvimento. O crânio, já começa a aparecer os primeiros anexos, que é a orelhinha, ó. 8 semanas, basicamente 3 centímetros. Aqui são 9 semanas. 13 semanas, tá bem bonitinho já. 17, 21, já é um bebezinho basicamente pronto. 25, 30, 36, e aí a gente já tem 36 semanas, já são as semanas que já são para pré-partos, né? Deixa eu voltar aqui com vocês. Pode perguntar no chat, Ruiara, que eu já leio. Uns movimentos importantes quando a gente estuda embriologia e que a gente olha para esses itens que são bem interessantes, a gente vai ver esse desenvolvimento fetal, é a gente observar que nós temos algumas cavidades que elas são os primeiros anexos que a gente desenvolve. Essa parte de embriologia, ela é bem curtinha, se for ver. Mas é importante a gente entender que a gente tem alguns anexos que se desenvolvem muito rápido. Por exemplo, a gente vai desenvolver uma cavidade que vai da boca até o ânus, que é a mesma, que é a entrada e saída. Às vezes, gente, o nosso corpo, ele é muito sábio. Se nesses processos de divisão celular, nesses processos de desenvolvimento do óvulo, desenvolvimento do feto, desenvolvimento do embrião, acontece alguma atividade inesperada, muda-se alguma coisa, o que a gente entende que o corpo acontece? O corpo, muitas vezes, ele provoca um aborto. Então, muitas vezes a mulher tem um aborto por questões que o corpo realmente não está entendendo que aquele feto está em perfeitas condições. Não sei se vocês já viram algumas questões da biologia que fala assim, por exemplo, olha, tal animalzinho, um gatinho, um cachorrinho que a gente tem mais contato, quando tem uma cria, e se algum desses animaizinhos nasce com alguma deficiência, eles vão e comem. Eles vão e comem porque eles sabem que esse bichinho não irá sobreviver sem o auxílio de outras pessoas, né? Então, os bichinhos não imaginam que eles vão ter auxílio, então eles vão lá e tiram esse bicho porque ele é muito frágil. Nós, seres humanos, não fazemos isso. A gente não tem esse conceito. Então, se uma criança ela nasce muito frágil, com alguma deficiência, a gente está aqui para acolher, para cuidar, para promover o bem-estar dessa criança, diferente dos animais. Então, a gente tem um abismo de diferença entre eles, né? A gente é muito diferente nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, somos animais, né? E por ser animais, nosso corpo também reage em alguns momentos desse modo. Então, em alguns momentos, sim, o nosso corpo ele vai estar reagindo dessa maneira, com essas questões realmente
de estar abortando. Então, a embriologia, nesse sentido, acontece, sim, a gente tem alguns abortos espontâneos por causa disso. A gente fala que toda essa questão de desenvolvimento fetal, ela pode ser muito alterada, principalmente por questões da alimentação da mulher. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje é super comum as mulheres tomarem ácido fólico quando vão engravidar. Então, elas começam a fazer uma suplementação de ácido fólico antes da gravidez, para que o feto tenha um bom desenvolvimento cerebral na hora que está lá dentro do útero, né? Mas muitas vezes, gente, o pré-natal ele não acontece. Ele simplesmente não acontece. Em alguns casos, ele não acontece porque a mulher simplesmente não sabe que está grávida. Existe sim um grande mito sobre isso, né? Como que a mulher não sabe que está grávida? Gente, pode ainda parecer em pleno século XXI que isso é um absurdo, mas acontece. Ainda acontece. Vocês vão trabalhar em hospitais, vocês vão se deparar com casos, sim, de mulheres que chegam à beira do parto. Então, que estão tendo dores fortes. Não sei se vocês já viram um programa de televisão dos Estados Unidos, que Eu Estava Grávida e Não Sabia. Ele conta casos reais de mulheres que só descobriram que estavam grávidas no momento do parto. Então, isso não é algo altamente incomum. Isso é algo que acontece sim. Já vou explicar, Maria. O pré-natal é todo aquele atendimento que a mulher tem que ter, ou deveria ter, né? De cuidado para uma boa gestação. Então, o pré-natal são consultas, exames, procedimentos que ela vai realizar durante toda a gravidez dela, tanto de apoio médico quanto psicológico, para ela ter uma boa gestação. Então, o pré-natal é esse atendimento da mulher antes da maternidade. A mulher ela vai se cuidar para ter um neném. Então, ela vai fazer alguns exames específicos para saber se ela tem algumas doenças, para a gente poder controlar essa gestação. Então, por exemplo, eu tenho que saber se a mulher tem HIV ou não, se ela tem sífilis, se ela tem hepatite, o que ela tem para poder ter um planejamento de parto dela. Então, se ela tiver um HIV, por exemplo, ela não pode dar o leite, mas ela pode ter filhos. Então, a gente vai ter que cuidar dessa carga viral durante a gestação. Então, tem todo um planejamento. Então, o pré-natal é um planejamento que é feito antes da mulher ter esse parto. O pré-natal deveria ser bem efetivo. Não são todas as mulheres que têm a condição de fazer. A gente fala que o estado de São Paulo, não é o Brasil, né? Ele é muito diferente. Nós temos uma condição de acesso à saúde muito diferente do que em outros lugares. Eu sei que tem um pessoal aqui na aula que é de Marília, eu já morei em Marília também. Em Marília tem hospital universitário, então quem precisa de um pré-natal, quem precisa de um atendimento médico, tem um atendimento médico de qualidade, né? No estado de São Paulo, a gente tem um atendimento médico excelente. A gente pega outros lugares que as pessoas não têm. Tem mulheres que contam que ainda têm filhos com as parteiras, não tem um pré-natal adequado, porque não consegue. E o pré-natal vai desde exames até a suplementação, porque às vezes a mulher não está com todos os seus nutrientes em dias. Então, imagina só, uma mulher que vive numa vida que ela já está com uma vida que já não é tão saudável, passa por alguma miséria, alguma situação assim, aí ela vai e está grávida, então o pré-natal ela tem que ter uma assistência maior. E também tem questões, por exemplo, o SUS oferece. O SUS oferecer o pré-natal
é no Brasil inteiro. Só que não é em todos os lugares que o SUS ele tem a eficiência que a gente tem aqui. O SUS, a gente tem que defender o SUS realmente, né? A defesa pelo SUS deve ser diária, constante, porque o SUS ele oferece isso. A gente no estado de São Paulo tem uma facilidade gigantesca, em outros locais não tem. Eu vi uma reportagem esses dias que estava mostrando, não era tão longe, era no Rio de Janeiro, era uma comunidade e o médico ia na comunidade a cada 20 dias. Então, o pré-natal, ele vai ficando como tem outras prioridades, né? Então, assim, quem acaba fazendo o pré-natal mesmo, acompanhando, medindo barriga, pesando a grávida, é mais a equipe de enfermagem, acaba nem passando pelo médico, mas isso é em situações que a gente consegue perceber que falta assistência médica. E assim, esse pré-natal, a mulher, ela está gerando uma nova vida. Então, a mulher, ela está jogando os nutrientes. E o pré-natal serve também, por exemplo, num programa, o pré-natal tem programa para tabagismo. Então, se a mulher fuma, no pré-natal ela é orientada a parar de fumar, ela tem um apoio para isso. No pré-natal, a mulher também tem o direito de falar que ela não quer essa criança. Às vezes a gente fala, a gente imagina que todo mundo que está grávida está almejando ficar com essa criança, né? E muitas mulheres que estão grávidas não almejam ficar com essa criança. Então, no pré-natal, a mulher tem o direito. A mulher tem o direito de realmente, já lá no pré-natal, ela falar: olha, eu não tenho interesse de ficar com essa criança. Ela já é comunicada à assistência social e ela já vai sendo encaminhada naquele processo ali, para depois não ter aqueles casos que a gente vê que chocam a sociedade. Por exemplo, jogou a criança na lata do lixo, jogou a criança no rio. Não tem necessidade disso. Se a mãe, durante o pré-natal, já avisa que não quer, ela já consegue realmente já avisar a equipe, e aí tem um outro procedimento, um outro protocolo, tá? Deixa eu ler aqui o que alguém falou. A Deise falou que no posto o gestante passa um mês com a enfermeira e o outro com o médico. Tem postos que é realmente isso. Mas tem uma priorização de passar com o médico, né, todos os meses, de fazer pelo menos, acho que são 3 ultrassons, mas depende também tudo do que essa gestante está precisando, né? Cada gestante vai ter uma necessidade específica, né? Então, as gravidez são categorizadas como de alto risco ou não. Se uma grávida desenvolve, por exemplo, uma diabetes gestacional, então ela vai ter algumas questões que ela vai também ser analisada durante a gestação. Maria Eugênia falou que fez o pré-natal pelo SUS e foi muito bem orientada. Hoje o SUS, gente, tem projetos de parto humanizado. Hoje o SUS tem uma infinidade de protocolos que é para defender a saúde da mulher. Então, hoje o SUS ele consegue contemplar com a mulher muita coisa boa. Inclusive, hoje as meninas acabam, muitas vezes as gestantes acabam pagando as ultrassons mais caras, porque elas querem fazer sexagem antes, saber o sexo do nenê, elas querem fazer ultrassom 3D, 4D, mas o SUS oferece as ultrassons, sim, ele oferece os exames de rotina que essa gestante precisa. E o SUS, ele prioriza o parto, que é o parto normal. Todas as mulheres que conseguem ter o parto normal? Não é. Mas a gente entende que o SUS hoje ele prioriza sim o parto normal, até realmente por uma redução. O Matheus falou que a esposa dele
passou todo mês, pois ela tem epilepsia, passou pelo AME. É isso mesmo, Matheus. É feita uma boa triagem. Então, se é uma grávida de baixo risco, uma gestação tranquila, aí consegue ir alternando com a equipe da enfermagem e com os médicos. Agora, uma grávida que não tem epilepsia, que é um caso que ela toma uma medicação específica, tem que estar vendo se está tudo controladinho, aí acaba passando todo mês pelo médico realmente. E o AME é um braço do SUS excelente, né? É um braço do SUS que as pessoas olham e é admirável, né? É um lugar que realmente, assim, não só para a gente quando trabalha, mas como para quem é atendido. O Márcio fez uma pergunta: por que quando vai fazer parto, por que as mulheres tomam aquela vacina? Não é verdade uma vacina, na verdade elas tomam na coluna, é uma anestesia, chama RAC. É uma anestesia que a gente toma na coluna que vai ficar, a mulher ela vai perder os movimentos, vai ficar anestesiada da parte como se fosse dessa parte daqui para baixo, mais ou menos, da parte do tórax para baixo. O que é esse corte na parte íntima? Muitas vezes, quando a mulher vai ter um parto, e é um parto normal, se ela não teve uma dilatação suficiente, né, da cintura, né, mas eles falam que dá uma subida, né, eles colocam alguns outros bloqueadores, né, Silvia, que vai pegando, né. Não, acho que todo o seio em si não, né, mas acho que bem da cintura, né. Quando vai ter o parto normal, muitas vezes a mulher não consegue dilatar o suficiente para ter suficiente a cintura. A mulher não consegue ter uma boa dilatação. E o que acontece? Muitas vezes, a mulher, ela tem, ela consegue, às vezes, quando ela está tendo esse parto normal, por um erro, não um erro médico, às vezes a gente fala que as mulheres, elas sofrem algumas abordagens que não são boas durante o parto, né? Então, o que acontece? Às vezes, alguns médicos, alguns procedimentos muito antigos, eles forçam essa mulher no parto normal. Então, o que pode acontecer? Acontece, sim, de romper o canal entre a vagina e o ânus. E aí tem que recosturar, fazer uma costura ali para poder voltar, reconstruir essa parte. O que acontece realmente, que a Daisy falou, é fazer um corte que é para facilitar. Hoje, atualmente, a gente tenta evitar esse corte. Por quê? Porque tem métodos de aumentar a dilatação. Então, por exemplo, a mulher vai para a bola de pilates, tem a banheira, tem outros movimentos que ela faz que vai ajudar nesse parto. E o que acontece também? A criança tem que estar na posição. Para você ter ideia, antigamente se fazia muito parto com fórceps, que era quando a criança estava virada e colocava e puxava a criança. Então, puxava igual uma concha, puxava e tirava a criança pela cabeça. Teve crianças que perderam o braço com isso, que ficaram com problemas mentais. Então, teve várias condições. Hoje, o parto, ele foi ganhando padrões de humanização, né? A mulher, ela foi realmente tendo mais valor e tendo mais cuidado, né? Isso, a episiotomia, isso mesmo, fica para o último caso. Eles não querem fazer isso porque realmente é algo difícil, é um corte na região íntima, então muitas vezes é um corte que é difícil de cicatrização depois. Então, tenta se evitar, porque a mulher deveria, entre aspas, conseguir ter essa dilatação ideal. Às vezes não consegue. Então, a cesárea acaba entrando muitas vezes nesse sentido. E realmente é traumatizante para a mulher. O parto normal, ele não tem anestesia em si, porque a mulher precisa fazer os movimentos. O que tem é alguma anestesia que às vezes eles dão para fazer esses pequenos cortes, mas a anestesia em si não. Não tem. A mulher precisa sentir a dor.
Isso, é violência obstétrica que fala, é isso mesmo. É, porque não tem necessidade, entendeu? Então, assim, é no último caso, tem que ter um consentimento. Aquela manobra que eles falam que é de subir em cima da barriga da mulher, colocar o braço, é uma manobra de violência. Então, tem várias mulheres que passam por isso. Tem violência obstétrica, por exemplo, com mulheres que perdem os filhos. Mãe que... A mulher que foi lá ter um parto de um bebê que já está morto. Então, você tem mulheres que estão lá, que vão parir um neném que já sabe que está morto. Então, tem vários tipos de violência que pode acontecer. Por exemplo, a mulher, quando está no processo de dilatação, várias pessoas passando, indo lá, colocando o dedo, medindo a dilatação delas. Isso é violência obstétrica? Sim. Tem vários sentidos. Durante muito tempo, se preferiu fazer cesárea, primeiro pela facilidade médica de marcar um horário, né? Então, o médico não tem que ficar lá disponível várias horas. E também, em muitas mulheres preferiram isso porque pelos casos das mulheres que tiveram partos normais. Ah, a Eliana contando. Fizeram isso com a cunhada dela, subindo em cima da barriga. A minha mãe teve um primeiro parto, que é da minha irmã, que foi com um fórceps. Depois de 15 anos, ela foi meu parto. Minha mãe participou de um programa que era piloto de parto humanizado. E minha mãe participou daquele... entrou na banheira. Eu não nasci na água, mas minha mãe participou daquele parto pré-banheira. Minha mãe não teve... Fala assim que ela não sentiu dor nenhuma. Então, assim, a gente sabe que hoje tem esses banhos de ducha quente, as questões familiares, as pessoas estarem perto, um ambiente acolhedor. Hoje, as famosas, as blogueiras, deixaram muito natural os partos em casa. O parto em casa é algo assim arriscado, porque você não tem uma estrutura de hospital atrás daquilo. É natural? É, mas não tem uma estrutura de hospital. Claro, né? Vamos pensar numa Andresa Suíta lá, mulher do Gustavo Lima, tem um parto em casa. Se der qualquer coisa, ela tem um helicóptero ali que pega eles e leva eles para qualquer centro médico, né? Então, assim, tem as doulas, isso mesmo, tem as doulas que trabalham, são bem interessantes, elas fazem uma ajuda incrível. Hoje não tem somente as doulas, tem também as meninas da enfermagem, e é um ramo da enfermagem que tem crescido demais. Eu não sei se alguém tem interesse, mas é de acompanhamento pós-parto, que é acompanhamento da mãe e do bebê. Então, são meninas que, quando o bebê nasce, elas vão para casa com as mães e elas passam normalmente 4, 5, 6 dias ali, então elas cuidam da mãe, dos curativos da mãe e do bebê. Então, é um processo bem bacana. Aqui, eu moro em Catanduva, né? Aqui tem umas pessoas que já fazem esse trabalho, são bem reconhecidas. Já trabalham também... As doulas seriam as antigas parteiras, isso mesmo. Hoje tem várias meninas que aproveitam no caminho da faculdade, fazem cursos para poder trabalhar com aqueles lasers para trabalhar para ajudar na mamada. Tem bastante coisa interessante, viu? Eu acho que quem tem interesse para essa área, hoje tem um caminho gigantesco para trabalhar fora do hospital também. Tamires falou que ela trabalha numa UTI neonatal. Que legal, Tamires. Já chegou um bebê para a gente que a mãe fez o parto em casa, o médico não compareceu. Aí, o médico não compareceu, ficou preso no canal. O pai teve que fazer o restante do parto sozinho, misericórdia. O bebê, ficou um bebê grande que não deveria ter problema nenhum, várias semanas. Ah lá, às vezes essa questão de ter um parto em casa é um risco, né? Então, assim, como que o médico não comparece numa hora dessas? É até um processo, né? Você imaginou você combinar uma coisa?
Ah lá, a Leandra conhece alguém que faz esse trabalho. É bem interessante. Então, assim, talvez é um caminho também para seguir. Às vezes a gente olha tanto essas questões de cuidador de idoso, que é um trabalho muito pesado, muitas vezes, né? Tanto físico como desgaste emocional, também tem esse outro lado da enfermagem, que é um outro tipo de cuidado que é bem interessante. Meninas, deu o horário, que eu tenho que encerrar a aula por aqui. Ó, semana que vem a gente continua falando sobre as questões do parto, como que é o desenvolvimento, depois que a gente acontece a anidação, como que vai acontecer. Aconteceu a anidação, o óvulo fecundou, tá lá no útero, como que ele vai se desenvolver, bom? Agradeço vocês por mais uma aula. É sempre muito boa a companhia de vocês. Né? Agora deu um horário. E eu tenho que encerrar, então o programa me fecha sozinha. Eu agradeço demais vocês. Eu vou mandar lá no grupo um vídeo sobre mães que. Ai, muito obrigada. Sobre mães de uma mãe que teve um nenê que nasceu morto. E vou mandar um documentário sobre gravidez na adolescência para vocês também darem uma olhadinha, tá bom? Grande beijo no coração de vocês, uma boa semana e fiquem com Deus.